Análise Sense One, a bike mais em conta da marca nacional Sense e talvez uma excelente opção para você começar a pedalar. Quer saber mais a respeito desse assunto? Fica com nós até o final do vídeo e descubra. Eu sou Cássio Lima e essa aqui é a Escola para Ciclistas. Quando a gente fala de mountain bike, a gente normalmente fala da marca nacional Sense e dentro da sua linha, seu line-up, a gente tem a Sense One. A Sense One, como diz o nome, é a primeira bike que compõe a linha de mountain bikes XC da marca nacional. Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise bem completa sobre esse modelo, falando componente por componente e te auxiliando na hora de fazer a sua escolha. Porém, antes de começar o vídeo, é muito importante que vocês deem um like aqui, se inscrevam no nosso canal, ative as notificações para poder ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bike. A Sense One, então, é construída em alumínio, afinal de contas o seu quadro vem em alumínio 60-61, com dois tratamentos térmicos específicos, que é o T4 e o T6. Então isso faz com que o material do quadro tenha mais rigidez, né? Contas, é o objetivo desse tratamento. Ela vai te oferecer uma geometria um pouco mais esporte, afinal de contas a Sense pesa muito nessa linha, né? Ela sempre busca, então, atender o cliente nesse aspecto, tá no DNA da Sense esse aspecto mais esportivo das suas bikes. Porém, não é nada agressivo, não é nada que seja incômodo, né? Afinal de contas, a gente tem uma bike que fica bem justa para quem quer começar a pedalar e quer ter conforto com toda certeza. Na parte da suspensão, eu acho que é uma jogada bem interessante o fato de a Sense enviar a sua bike com a suspensão da marca Render, que é uma suspensão já em magnésio. Enquanto muitas concorrentes nessa faixa de valor ainda enviam suas bicicletas com suspensões mais comuns, né, de aço, aqui a gente já vai ter uma suspensão um pouco melhor, que é em magnésio, que faz com que ela seja mais leve. Ela é uma suspensão simples, então ela não tem trava, né? Porém ela vai amortecer sim impactos, vai corrigir algum efeito do terreno, e para você que faz uso urbano, né, vai passar em algum buraco, alguma coisa desse jeito. Falando então de grupo, né, aqui no caso da Sense a gente vai ter uma mistura, afinal de contas a gente tem uma variação de Shimano Turning de 8 velocidades, porém ainda com um sistema de rosca. Para quem não sabe, para quem ainda não tem essa informação, existem basicamente dois sistemas de transmissão, né, onde a gente tem o sistema de cassete, que aí as peças são encaixadas uma na outra, e o sistema de roda livre de rosca, que, como diz o nome, ele é rosqueado no cubo. No caso da Sense, até para fins de economia de investimento, né, para ela não ficar muito cara, a Sense ainda envia um sistema de rosca na sua bicicleta. Infelizmente, né, temos que ser claros nesse aspecto, o sistema de rosca ele faz com que exista uma menor distribuição de energia, ele não é tão efetivo quanto o cassete, e principalmente a distância, né, entre os cogs, onde a gente tem ali as trocas de marcha, é um pouquinho maior. Então ela é um sistema um pouco mais defasado. Porém isso não impede, né, para uso urbano, para quem vai realmente começar a pedalar, não venha a ser um grande problema. Para a parte dos câmbios, nós vamos ter um câmbio Turner tanto na traseira quanto na dianteira TY500. Dentro da família Turner a gente tem umas variações, né? Então a gente vai nos modelos mais de entrada, os TZ, entra na parte do TY e depois o TX, que estaria um pouquinho acima dele. Se você quer saber um pouquinho mais a respeito dessa parte dos câmbios também, nós temos um vídeo onde a gente fala dos grupos de entrada da Shimano, está aparecendo um cardzinho para vocês aqui no canto para poderem, né, aprofundar um pouquinho o conhecimento nesse aspecto. Então, sendo um pé de vela triplo, ela vai te oferecer 24, 40, 34 e 42 dentes na sua distribuição de marchas, e lá no cubo traseiro a gente vai ter 14 e 34, o que é um escalonamento considerável, afinal de contas a gente está falando sim de uma bike de entrada, né? Então ela vai te oferecer um pouco de velocidade final e um pouco mais de marchas leves para quando necessário. É importante que a gente atente, né? Quando a gente trabalha assim, com um câmbio de 24 velocidades ainda, a gente tem cancelamento de algumas marchas, né? Então algumas trocas têm que ser mais cuidadosas na hora de fazer. Não é legal que você cruze a corrente, você trabalha com uma marcha pesada na dianteira e uma muito leve na traseira e vice-versa, né? Então sempre é bom trabalhar com elas em conjunto, trabalhar com elas de maneira que sejam uniformes. Para a parte de freios, a gente tem uma jogada muito interessante por parte da Sense, pois afinal de contas ela envia sua bicicleta de entrada já com freio hidráulico, que é uma grande jogada, mesmo sendo um freio paralelo, né? Aqui a gente vai ter um freio da marca Render, porém já é um freio hidráulico que te oferece mais segurança e mais conforto na hora de fazer o acionamento. Muitas bikes de entrada de outras concorrentes, elas acabam tendo o freio mecânico ainda. Então aqui no caso da Sense a gente então tem esse aspecto que torna essa bike um pouco mais interessante. Para a parte de componentes, nós vamos ter então componentes de alumínio, né, que é um padrão que a Sense também envia, que torna também essa bike bastante interessante. A gente vê outras marcas, como eu citei antes, que acabam sendo componentes em aço, então aqui já tem um acréscimo no alumínio
que é mais leve, né? E está em congruência com aquilo que a gente vai ver depois, né? Nas outras linhas, consequentemente. Para a parte de pneus, nós vamos ter um pneu da marca Shaowan 29 por 2.10. É um pneu um pouco genérico, mas é um item que você pode vir a fazer a substituição futuramente. Então não é nada difícil de fazer uma melhoria na sua bicicleta. Na parte dos cubos, a gente tem cubos genéricos, né? A Sense informa no seu site vir marca Sense mesmo, né? Nos seus cubos, que se conectam a rotores de freio de 160 milímetros, que são o tamanho do disco. Então aqui a gente tem uma composição que ela é uma mescla interessante, pois afinal de contas ela é uma bike de entrada, porém que vai te oferecer uma suspensão de magnésio, que é um pouco mais leve, freios a disco hidráulicos, que são freios bons, né, em comparação ao freio a disco mecânico, e claro, né, aí entra no aspecto que eu falei em relação à sua transmissão, pois afinal de contas a gente ainda vê o sistema de rosca lá na parte da troca de marchas. Então se você pensa em começar a pedalar, a Sense One pode ser uma opção interessante, pois afinal de contas na faixa de R$ 2.290 são poucos concorrentes que vão te oferecer esses componentes que eu citei, e uma jogada interessante por parte da Sense é o fato de que ela envia sua bike em 4 tamanhos. Normalmente as nacionais de entrada não têm tamanhos XL para bikes de entrada, o que é uma vantagem que a Sense também te oferece. E falando em vantagem, né, a gente oferece para vocês também uma vantagem muito específica. No link que está aqui na descrição, vocês conseguem fazer a aquisição da Sense One usando o nosso cupom e ganhando ainda 5% de desconto na hora de realizar a compra, mesmo para pagamento a prazo. A Sense é entregue em 5 cores, eu particularmente acho muito bonito, né? Afinal de contas a Sense tem um cuidado todo especial na hora de fazer o grafismo das suas bicicletas e claro, né? Conta com uma bike bem bonita e bem interessante. Então se você pensa em começar a pedalar, talvez a Sense One pode ser a sua escolha, afinal de contas ela é uma bike bem justa, te oferece bons componentes. Show, galera? Não se esqueçam de deixar aqui nos comentários o que vocês acham a respeito dessa bike, se ela realmente é uma bike que vale a pena, e ou outras opções que a gente vai ter no mercado nacional também. O vídeo de hoje era isso, a gente agradece a todos vocês, valeu e até uma próxima.